Queridos irmãos, queridas irmãs, nós vamos dar sequência no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, né? O tema ainda é a morte. E nesse capítulo, a morte, trata-se de 3 temas: a morte, a vida no além, né? E também as missões à vida superior. Então, esses 3 temas, eles são sequencialmente, de forma que depois que nós resumir esses 3 temas, naturalmente nós vamos estar realizando esse trabalho também de esmiuçamento no livro dos Espíritos, se assim a providência divina nos permitir, né? Então, nós vamos voltar um parágrafozinho apenas para depois darmos sequência. O espírito adiantado possui fontes de sensações e percepções infinitamente mais extensas e mais intensas do que as do homem terrestre. Então nós no vídeo 217, então nós estamos dando sequência no vídeo 217. Então esse assunto nós já tratamos. E daqui em diante nós vamos tratar a respeito do que nós vamos deparar logo mais. Olha só para você ver aqui que maravilha. Nele, a clarividência, a clareaudiência, a ação e a distância, o conhecimento do passado e do futuro coexistem numa síntese indefinível, que constitui, segundo a expressão do Sr. Meyer, o mistério central da vida, falando das faculdades dos invisíveis de situações média, esse autor assim se exprime. Então, logo mais, nós vamos dar sequência no que esse Sr. Meyer ele nos relata. Mas observemos que o que aqui ele nos diz, que o espírito adiantado, não, aliás, nele a clarividência, a clareaudiência, né? Veja bem, a clarividência e a clareaudiência, né?
está relacionado ao processo tanto da visão quanto da audição. O espírito evoluído, aquele que chega nesse estágio aqui, obviamente, ele abrange um mundo muito mais amplo que o nosso. A visão dele em todos os sentidos é muito maior. Haja visto que a visão desses seres, elas são assim tão perfeita que eles conseguem visualizar detalhes quase que em um número inimaginável de galáxias. Aí você pode me dizer, mas isso é impossível. Ora, por que impossível? É óbvio que o processo é relativo. Existe um processo de complexidade imensa, porque tudo está relacionado ao estado evolutivo do ser. Mas nós não podemos nos esquecer, queridos irmãos, que aqui nós estamos falando daqueles seres que encontram-se praticamente no topo. Deus é inigualável. Deus é inigualável. Deus tem visão total dos universos, das dimensões, que não tem começo e nem fim. E pelo fato de não ter fim, o processo é limitado. Por isso que além do limitado, existe outros universos e outras dimensões que não tem começo e que não tem fim. Dá para você entender? E pelo fato de não ter começo e de não ter fim, também é limitado. E por ser limitado, existem outros universos além e outras dimensões que não têm começo e que não têm fim. E por não ter fim, também é limitado. E assim
sucessivamente por toda a eternidade, que também é limitada e que por isso, dentro desse processo limitado, mais e muito mais universos e dimensões existe, uns sobrepondo outros, que Deus, ele tem controle de tudo. Dentro de tudo isso, que na verdade não significa nem uma pincelada de acordo com essa cachola aqui, tudo isso não significa para Deus nem um grão de areia em uma praia oceânica. Agora, falar-se sobre tudo é impossível, porque nos falta termos adequados, nos faltam termos. Gostaríamos de encontrar termos, mas somos também limitados. Apenas sabemos que assim tudo se dá, tudo acontece. Sabemos que assim tudo evolui. Mas onde você consegue ouvir, onde você consegue amealhar essa baboseira? Você tem um jeito de pensar assim. Essas baboseiras eu consigo amealhar nos estudos, nos cursos que eu frequento à noite, em espírito, em determinados departamentos, em algumas dimensões no plano espiritual. Mas se você consegue amealhar através desses estudos, esse conhecimento, você é detentor dos termos. É óbvio que eu sou detentor dos termos, mas o que adianta eu passar adiante termos que, de acordo com o nível evolutivo da humanidade, ela não irá compreender? O que adianta se não existe no Aurélio esses termos? Sabendo eu que, orientado pelos mentores espirituais,
Termos esses que só daqui aproximadamente uns 15 milhões de anos é que a humanidade vai começar a discutir a respeito da possibilidade existencial destas questões. Seria o mesmo que você chegar em uma determinada mata e começar a chamar todos os animais, como por exemplo, o macaco, os pássaros, os répteis, começar a chamá-los usando-se o nosso vocabulário. Eles vão fugir em vez de nos aproximar. Se você chega, seria o mesmo também chegar numa sala de aula, o professor, numa sala de aula do pré, né, do maternal, ali aquelas crianças com 2, 3 anos, e na lista de presença, a professora começar a chamar, né, as crianças usando outros idiomas, como por exemplo o inglês, o alemão, o francês, por que não o russo, em russo, né? As crianças vão continuar brincando, enquanto a professora ali à frente as chamam. As crianças não vão entender nada. Os animais não vão entender nada. Ah, mas então por que você desfruta desse conhecimento? Por que você desfruta desses cursos se para nada serve? Ora, por que para nada serve? Serve para mim. Porque nós não podemos nos esquecer que a mensagem que amealhamos primeiro, o beneficiado é aquele que a recebeu primeiro. Então eu sou o primeiro beneficiado em tudo que eu recebo. Mas se você sabe que, porque existe sempre esse questionamento, se você sabe que esses assuntos são incompreendidos, que as pessoas não compreendem, por que você leva ao conhecimento, traz ao conhecimento da humanidade
É preciso entender, queridos irmãos, que existe sempre, como sempre existiu, os precursores. Não é verdade? João Batista, o precursor, depois vindo como João Russo, depois como Allan Kardec. João Batista, o precursor, ele anunciava a chegada, não vamos dizer da salvação, mas a chegada da bússola, a chegada da lei do amor, que era Jesus. Ele anunciava tudo aquilo que o ser em processo de evolução teria que passar para que, através do sangue, suor, dor e lágrima, resignação, paciência, humildade, conquistasse pelo esforço próprio a plenitude. Então é necessário. Por mais que as pessoas às vezes não compreendam, mas é necessário que mesmo aquilo que as pessoas podem assim ter como loucura da outra parte, mas é necessário que tudo seja passado adiante para que não no presente, mas no futuro, quem sabe alguém venham a analisar esses fatores. Analisando Galileu Galilei, depois de algum tempo que ele levou o conhecimento da humanidade na época dos astrônomos, dos cientistas, de que a Terra não era o centro do universo e que não era o Sol que a circundava, e sim ela e outros planetas que circundavam o Sol, abreviando. Condenado, e depois que ele morre, depois de um certo tempo, constataram a veracidade de tudo aquilo que ele havia dito, e muito mais foi descoberto, onde todas as ciências, menos a ciência espírita, todas as ciências, menos a espírita, tiveram que se curvar mediante Galileu Galilei, porque ele sempre esteve certo. Então aqui a árvore, se reconhece a árvore pelos frutos. Então não adianta, por mais que aquela árvore é apedrejada, no próximo ano ela volta a produzir o mesmo fruto.
apedrejada de novo. No outro ano ela volta a produzir o mesmo fruto, porque isso encontra-se no cerne, no princípio da evolução daquele fruto, daquela árvore. Nunca que num ano ela dá laranja por ter sido apedrejada, no outro ano ela passa a produzir jaca. Foi apedrejada, no outro ela passa a produzir abacaxi. Não. A verdade é a verdade. O que é a verdade? É a verdade. O que é a mentira? É a mentira. Vamos passar para o próximo vídeo.